mas que estaria adentrando então ao Novo Testamento, do qual Jesus chama de a Nova Aliança. Então, no qual nós sabemos que Jesus, antes de ser entregue para ser morto por mim e por você, por toda a raça humana, que todos nós entendemos e sabemos que todo homem nascido de mulher, a partir de Adão até o presente momento, e vai ser assim até a vinda de Cristo Jesus, todos nós nascemos em pecados. O homem nasce em pecado, não tem como. É por isso que nós vemos, já aprendemos aqui, que desde que quando a criança acaba de nascer, a primeira atitude dela é o choro. E por causa do pecado também veio o sofrimento para a mulher. Nós sabemos que a mulher, no momento de parir, o nome é esse mesmo, as pessoas usam outros termos, dar à luz, vamos dizer assim, mas o termo usado corretamente é parir mesmo. Às vezes você acha um termo meio estranho, mas é isso aí. Então a mulher, no momento de parir, ela sofre, tem dores. Hoje, com o sistema moderno, a medicina, as mulheres aí agora já não sofrem tanto com esse tipo de coisa, mas nos tempos antigos era assim. Então a mulher passava por esse período, por dor, sangramento, até dar à luz, e a primeira atitude do bebê é chorar, e logo em seguida querer mamar, É o segredo da vida. E quando você vê isso hoje, os tempos antigos ninguém não entendia bastante a respeito disso, mas hoje com a modernidade, você pode acompanhar desde o momento da ejaculação do homem, e ali os espermatozoides começaram a caminhar, que são milhões e milhões que vão subindo até adentrar o útero, e ali ele encontrar ali o óvulo e ele adentrar ele, e ali começar a formar então ali dentro da barriga da mulher, a geração do bebê. E até o seu nascimento, hoje eles conseguem então filmar de ponta a ponta até o término de tudo isso. E esse bebê dentro de uma bolsa d'água, você fica pensativo, como é que esse camarada, como é que a gente sobrevive num lugar como aquele, num ambiente como aquele? Totalmente estranho, totalmente incrível aquilo ali. É algo assim que a gente fica maravilhado. O pastor Silas Malafaia faz um discurso a respeito desse assunto, e se você tiver um tempinho depois, procura na internet essa palavra que ele mostra praticamente assim de uma forma muito especial, que ele mostra essa dinâmica do nascimento, do útero até o nascimento. Você fica assim pasmo de ver todo o trabalho que ele fala, que ele conhece um pouco também de psicologia. Ele é psicólogo, mas conhece um pouquinho de medicina, vai falando e vai mostrando a realidade da vida até o nascimento. E o pastor doutor Hernandes Dias Lopes também usa um outro termo, dizendo o seguinte, que a vida é do berço à sepultura. E do berço à sepultura, o primeiro, é claro, é o choro, logo em seguida vontade de comer, beber, que é o amamentar, o crescer natural da vida, e até chegar à idade melhor, do qual nós chamamos hoje, muitos antigamente chamavam de velhice, e agora hoje chama idade melhor. Graças a Deus estão mudando os termos, melhorou bastante nisso. Então, até a idade melhor, do berço à sepultura, cabe a mim, cabe a você pensar um pouquinho, analisar a vida e ver a vida como ela é. Se estamos aqui, eu quero entender que é um milagre de Deus, é uma bênção de Deus, é algo dos céus, porque você vê a criança nascer daquela bolsa cheia d'água e romper tudo isso aí, romper todas essas estruturas, vir ao mundo, e a mulher, mesmo com o sofrimento, com as dores, ainda pega esse bebê, beija ele, abraça e diz: esse é meu filho, é minha filha. É algo que nasceu de mim, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Então a gente vê tudo isso aí, e vemos Maria, que foi usada por Deus para dar à luz ao Filho de Deus. Eu não sei, não posso, ninguém pode dizer se Maria teve as mesmas dores que uma mulher qualquer. Ninguém sabe, porque estava sendo gerado ali o Filho de Deus, porque não tinha pecado nele. Maria, mulher normal, pecadora normal. Mas aquele que estava sendo formado no ventre dela nasceria sem pecado. Não sei se ele chorou, não sei, mas o natural tinha que chorar, O natural tinha que pedir mamar, quer mamar, Queria se amamentar. Naturalmente, nós sabemos que a vida dele ocorreu naturalmente.
do berço à sepultura. Também, não resta a menor dúvida. Mesmo numa morte tenra, posso dizer assim, né? Bem novo, 33 anos. Morrer com 33 anos, na idade da postura física do homem, de um trabalho forte, árduo, aguentar, suportar o peso, as lutas do dia a dia. Então essa foi a trajetória do Senhor Jesus aqui na terra. Mas nós sabemos que aos 33 anos de idade, Ele se entregou na cruz por mim e por você. Ele veio justamente para isso. Ele não veio para outra coisa. Ele não veio somente para ser carpinteiro. Ele não veio somente para ser um pescador também, pescar um lambarizinho ali, comer um lambari assado ou frito. Não, ele não veio só para isso. Ele não veio só para curar pessoas. Ele não veio só para abençoar as pessoas, dar visão aos cegos da época. Ele não veio somente para fazer com que os estavam ali possuídos de alguma classe de demônios, e esses demônios pudessem ser expelidos. Ele não veio só para aqueles que andavam, o termo antigamente usava-se aleijados, né? Coxo, manco, aleijado. Hoje mudou os termos também. Ele não veio só para tais, só para essas situações, fazer com que as pessoas encham-se de riqueza, dinheiro e fama. Ele não veio só para isso, para que o casamento da pessoa pudesse, ou seja, uma bênção. Como muitos analisam, dizem, eu só vou para a igreja se o meu casamento for uma bênção. Eu só vou para a igreja se a minha casa for próspera, for rica. Eu só vou para a igreja se os meus filhos se tornarem doutores, passar nas melhores faculdades do mundo. Senão eu não vou para a igreja, porque senão não é Deus. A gente vê muito isso por aí. Ele não veio só para isso, ele veio para isso. Para dizer para você também, ele veio também para isso. Mas não somente para isso. Mas tem algo exclusivo que ele veio. E essa exclusividade foi demonstrada na cruz há 2000 e tantos anos atrás. Ele veio para a salvação de todo aquele que crê no seu nome. Em quem você tem crido? Em quem você tem acreditado? Porque ele veio justamente para os seus, mas diz a palavra que os seus não o receberam. Ele veio para aquela classe judaica, aquele povo aguardava um Messias, um Salvador. Mas ele veio para eles, mas eles não creram nele. Por quê? Porque eles acreditavam que quando o Messias viessem, estava tirando eles das situações difíceis, estavam tirando eles das mãos de Herodes, dos tetrarcas da época, dos governos romanos da época, do sofrimento que eles estavam vivendo. Ele diz, quando ele chegar, ele vai mudar toda essa situação. Então eles aguardavam um grande rei, com toda a pompa, um rei montado num cavalo melhor que pudesse existir na época, com colares cheios de ouro, com uma coroa agrinaldada, tomada totalmente de ouro, prata, esmeraldas, o que for de mais caro da época. E as suas vestes, as mais lindas, as mais belas da época. Eles aguardavam um rei que pudesse sair à frente das batalhas e dizer, ninguém vence esse rei. Ele é mais forte. Davi foi um grande rei, mas ele é mais forte. O sonho deles, ele é mais forte do que o rei Davi. Ele é mais forte que o rei Salomão. Ele é mais forte do que todos os reis da época. Ele é maior do que Herodes, o grande. Ele é um grande conquistador. Precisamos desse rei. O desejo deles era esse. Mas aí nasce o rei. E o rei nasce numa manjedoura. O rei nasce em meio aos estrumes dos cavalos, dos jumentos, dos camelos, dos animais, numa manjedoura, num lugar simples e humilde. E quando passa-se 33 anos, praticamente, esse rei se apresenta.
se apresenta para o povo judeu. E olha como ele entra em Jerusalém. Para os que já tinham um pouco de conhecimento dele, alguns pegaram folhas das palmeiras e lançaram no caminho enquanto ele ia entrando. O Rei dos Reis está chegando. O Rei, o Senhor está chegando. Mas os judeus, olhando aquilo, disseram: um rei montado num jumentinho, um rei tomado com uma vestimenta simples, com uma sandália que não tem pompa nenhuma, que não tem ouro, que não tem prata. Esse é o rei? É ele o rei? É ele o rei? Não, eu não quero esse rei. O que eu quero com um rei desses? Nós sabemos que a história vai narrar que ele de fato apresenta como o rei, o Salvador, o Messias esperado. Mas quem acredita num rei como esse? Diante de tudo aquilo, de todo o passado que havia já se mostrado, grandes reis, grandes conquistadores, homens que tiveram domínio na época antiga, homens que tomaram o império como o Império Romano, que era o maior da época, disse: esse rei é esse, olha para ele, que serventia ele tem, qual é o poder dele? Não tem espada, não tem capacete, não tem uma couraça vestida com os ombros 2 metros de comprimento, de largura, de metro de poder. Não é gigante, não é forte. Olha para ele. E ele apresenta como rei. Mas como ele apresenta como rei, todos ficaram terrivelmente grilados, né? Enraivados, tomados de ira, porque alguém ali se apresenta como filho de Deus e também se apresenta como rei. A quem crê num camarada desse? Então, para os judeus foi uma blasfêmia que ele apresentou-se como filho de Deus. Para o Império Romano, ele apresenta então como rei, e era uma afronta. Aí ele é rei? Nós sabemos que por isso ele foi colocado, foi levado à presença dos magistrados da época, e diante de Pilatos e diante de Herodes, esse homem é desmerecido. Esse homem é colocado como louco. Esse homem é colocado como um desvairado. Como é que alguém chega com uma afronta dessa? De onde ele veio? Ele veio ali da Galileia. Nasceu aonde? Nasceu lá em Belém, terra do pão. Mas e esse camarada chega aqui dizendo que é rei? Chega aqui se passando por filho de Deus? É ele. Ele diz que ele é o Salvador. E ele disse que ele vai mudar a história. E mais ainda, ele chegou a dizer para toda essa população aqui, sabe o templo de Salomão, esse templo maravilhoso construído? Ele olhou para ele e disse: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai ser demolido. Tudo isso aqui vai ser arruinado, lançado por terra. Mas ele aponta para ele mesmo dizendo: mas em 3 dias eu reedificarei esse templo. Aí eles não entenderam. Eles dizendo: olha, ele falou que ele vai derrubar o templo vai cair, e com 3 dias ele vai reedificar ele. Ele é louco? Só pode ser louco. Os reis dizem: não, aí é doido mesmo. Doido varrido. Doido varrido. É o que poderia dar para ele uma palavra. Então eles querem que crucifique ele. Eles querem que mate ele. Eles querem dar cabo na sua própria vida. E nós sabemos então que Pilatos vai lá, tenta se organizar para que ele não possa ser morto, porque não via também. Ele fala: como ele é meio doido mesmo, meio maluco. Coitado desse rapaz, já está todo machucado, ferido. Mas ainda vamos dar uma surra nele ainda. Vamos dar mais uma chicotada boa nele, que aí ele dá uma melhorada. Quem sabe ele volta à sua sanidade perfeita agora. Depois de uma boa surra, ele vai, quem sabe, voltar ao seu sistema nervoso central, vai dar uma melhorada, e aí ele vai voltar, os seus neurônios vai começar a funcionar novamente. Manda chicoteá-lo, manda bater nele, mas mesmo assim o povo não ficou satisfeito. Disse: nós não queremos só que dê uma surra nele, nós queremos é matar ele. Nós
queremos é dar cabo na vida dele. Porque ele está se passando por filho de Deus, e ele está querendo se passar por um grande rei, do qual nada disso ele é. É o que eles tinham em mente, em pensamento. Então nós sabemos que a sentença lavrada de Pilatos, mesmo não querendo que isso acontecesse, ele sentencia ele à morte. E nós sabemos que havia cruz. Desde o momento então que ele dá a sentença, ele é levado até ao Calvário. E dali por diante, ele é machucado, ele é cuspido, ele é blasfemado. Todo tipo de palavras que pudesse ser dita naqueles dias eram lançadas sobre ele. Maldito, miserável, sujo, filho de tudo quanto é coisa que você pudesse imaginar. Tudo, e é lançado sobre ele. Lançando sobre ele todo o mal, toda astúcia maligna. O peso do pecado estava só caindo sobre os seus lombos, toda hora, todo minuto, todo segundo, cada palavra que era falada, o peso ia descendo sobre ele do pecado. O peso ia descendo sobre ele. Mas não bastasse isso. Disse, não só o peso do pecado, mas o peso da cruz também. Põe uma cruz no lombo dele. Põe uma cruz pesada nas costas dele para ele carregar. E lançaram a cruz sobre as suas costas. E chicotes sobre os seus lombos. E ainda assim, as pessoas cuspiam, blasfemavam, jogavam ovo, choco nele, jogavam pedrada nele, fazia todo tipo de palavras horríveis sobre ele. E lançando palavras sobre ele, ele estava indo até ao Calvário. E diz a palavra que por um dado momento foi um peso muito grande, ao ponto dos seus pés ficar trôpegos, ele não conseguir caminhar. Ao ponto de alguns soldados, não, agora ele não aguenta mesmo. Pega esse camarada aí, de alguém lá veio e ajudou ele a carregar a cruz. Coloca a cruz sobre os ombros de Simão. Disse, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Pega aí, rapaz, pega aí. Colocaram eles debaixo da cruz, vai levar, ajudar a levar. Mas eu não fiz nada, eu não cometi coisa. Você só vai levar a cruz, vai morrer não. Pega aí. Conseguiu ajudá-lo. E nós sabemos que logo em seguida, ele foi colocado no madeiro, na cruz do Calvário, e foi elevado da terra a uma distância, a uma certa altura. E logo em seguida, 2 atores ao seu lado também na cruz, para ser crucificado no mesmo dia. No mesmo dia. E era justamente na celebração da Páscoa. Uma grande festa em Jerusalém. Um grande momento em Jerusalém estava acontecendo. Gente de todo lado, pessoas de todas as partes, todo mundo vinha ali, todo mundo estava ali naqueles dias para fazer a festa, a celebração da Páscoa, mas ninguém estava esperando aquilo. Mas aquilo, na época, foi o maior espetáculo que o mundo pôde ver. Foi o maior espetáculo para todos. Crucificação, 3 homens sendo crucificados, malfeitores, um dizendo Rei dos Reis, dizendo Filho de Deus, aos ouvidos deles, eles falando, é ele, não mata ele, crucifica ele. Onde a palavra de Deus vai mencionar e ministrar para mim e para você, que dentre os 2 estava lá, o meu Senhor, o seu Senhor, do qual Paulo refere-se à última ceia, à última Páscoa que ele teve com seus discípulos. Por isso eu disse para você que ele usou esse texto. Todas as vezes que vocês se reunirem em assembleia solene, num culto como esse, traga em memória aquilo que aconteceu. Traga em memória aquilo que aconteceu, aquele espetáculo da época. Traga em memória, para que nunca se esqueçam daquilo que foi acontecido. Por quê? Porque ali, como eu disse, não era só para milagres, não era só para festa, não era só para ficar rico, não era só para andar de camisa boa, não era só para andar de tênis bom, não era só para andar de relógio bom, não era para andar, Senhor, com as roupas melhores do mundo, não, era outra coisa. Era que pudesse entender que o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade,
que muitos consideravam o salvador da pátria, estava ali na cruz para trazer salvação e vida eterna. Então ele foi crucificado. Mas a Bíblia diz que em meio a esses ladrões estavam esses dois homens, um à direita e outro à esquerda. Um dizia: se o Senhor é filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Naquele momento ali, o outro mais sensível, dizendo: olha, você está blasfemando, você está dizendo algo que não deveria ser dito, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos pecadores, somos falhos mesmo, mas esse aí não, ele não tem falha nenhuma, ele não tem erro nenhum. E na fala desse moço, nós vamos entender uma fala interessante: quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. O Senhor, já nos seus últimos momentos, olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E a Bíblia vai dizer que aqueles moços morreram, ossos quebrados, perna quebrada, porque é para ter uma morte mais terrível. Jesus, segundo a palavra, já havia uma profecia a respeito dele, dizendo: nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque o cordeiro que seria oferecido em sacrifício aceitável diante de Deus não poderia ter manchas, não poderia ser sujo, não poderia ter nada quebrado nele. O cordeiro oferecido no Antigo Testamento deveria ser um dos melhores cordeiros, o mais limpinho, o mais bonito do rebanho, o mais forte do rebanho. Lá estava ele, o cordeiro mais bonito, o cordeiro mais limpo, o cordeiro sem nenhum pecado. Lá estava ele. Mas quem olhava para ele via isso? Não, só via um cordeiro sujo, manchado de sangue, coberto com uma coroa de espinhos, derramando sangue por todo lado, totalmente chicoteado, cuspido, jogando tudo quanto é coisa insana neles. Quem sabe até cocô de cachorro, tá! Quem sabe até cocô de gato, mesmo assim eu pego, tá! Muitos, como é que olhava para um cordeiro desse? E não é limpo, ninguém entendia nada. Mas foi o que agradou os olhos de Deus, porque sobre ele estava o meu, o seu, os nossos pecados, estavam todos ali cravados nele na cruz do Calvário. Por isso ele suportou a cruz, por isso ele foi levado à cruz, por isso ele suportou os cravos, por isso ele suportou toda a dor, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, de braços abertos, tomado por uma dor terrível, tomado por um sofrimento terrível, e olhando para mim, olhando para você, dizendo: não, sabe aquele beberrão, sabe aquele adúltero, sabe aquele ladrão, sabe aquele malfeitor, sabe aquele que pratica toda coisa insana, toda coisa de imundícia, todo mal sobre a face da terra? É ele, eu estou olhando para ele e ele vai ser salvo. Ele, lá na cruz, ele estava me vendo, lá na cruz, ele estava te vendo. Lá na cruz, ele olhava para toda essa raça humana corrompida, totalmente perdida, sem Deus. Os judeus aguardando esse rei poderoso. Toda aquela classe daquela época, os reinados daquela época, pensando e aguardando naquele momento um rei poderoso, forte e valente. Lá estava ele, um cordeiro manchado, totalmente sujo da cabeça aos pés, chicoteado, maltrapilho, desnudo, sem roupa alguma agora, totalmente nu, para todos que pudessem passar a olhar as vergonhas dele. Aquilo era a maior vergonha que pudesse existir na época. Não tinha nada mais terrível do que a nudez. Mas ele foi colocado nu, para que todos pudessem olhar para ele totalmente manchado e dizer: não tem valor algum. Para a humanidade não tinha valor, mas para o eterno Deus Todo-Poderoso ali estava a melhor coisa que os seus olhos poderiam ver. E foi um momento tão terrível, tão doloroso, que o próprio Deus, segundo a palavra,
não quis ver aquela situação. Por isso, o próprio Cristo, dizendo na sua mensagem, no momento mais crucial da sua vida: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não cumpra o meu querer, não cumpra nessa vontade nesse momento, mas se cumpra a tua vontade. E a vontade de Deus era essa mesmo, que alguém pudesse ser morto em expiação pelo nosso pecado, pelo pecado de toda a raça humana. Ele resolveu colocar na cruz o seu Filho unigênito, não é primogênito, é unigênito, o único Filho de Deus. O único Filho de Deus na cruz. E ele, olhando, não pôde suportar, não pôde ver, mas ele foi na cruz. Ali ele levou todo o meu pecado, levou todos os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Mas diz que depois de sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi visto por muitos. E ele foi enxergado por muitas pessoas da época. Muitos deram testemunhos. Você sabe que enquanto ele estava sendo crucificado, diz a palavra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, tudo. Houve trevas, começou a chover forte, relâmpagos, trovões. Tomou conta daquele ambiente, todo mundo ficaram horrorizado com o que estava acontecendo. Por isso que eu disse para você que foi um espetáculo que olhos viram naqueles dias, e que hoje a gente imagina, tece pensamento de todas as maneiras, mas tudo que nossos olhos possam ver, tudo que os nossos ouvidos possam ouvir, tudo aquilo que acontecer no nosso cenário, se compara do que aconteceu naquele dia, naquela hora. Nada, nada, nada. Ninguém consegue descrever. Por mais que o filme de Mel Gibson mostre uma certa circunstância da realidade do que foi a morte de Cristo Jesus por nós. Nada compara. Você pode tecer todo tipo de comentário, a gente vê comentaristas, grandes homens de Deus falando a respeito disso, mas nada que vale aquele momento. Ele morreu. Todo mundo, o céu mexeu, tudo. Houve momentos nos céus, houve momentos na terra, tudo se moveu, tudo foi transformado naquela hora, por causa da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna. A expiação de Cristo Jesus na cruz. Morrer no meu, no seu, no nosso lugar. A morte era nossa. Nós que deveríamos pagar o preço, mas Ele pagou por mim. Ele pagou por você. Tinha uma dívida a ser paga, e essa dívida era preço de morte. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, Ele morreu no nosso lugar, e Ele ressuscitou. E Ele, por 40 dias ainda ficou sobre a face da terra. Você sabe disso. Ainda nesses últimos instantes, dos 40 dias ainda, Ele deu instruções para os seus discípulos. Falou com eles, ministrou para eles, falou com Pedro, falou com Tiago, falou com João, falou com muitos deles ali. E Ele, por um dado momento, convidou-os para estar mais uma vez no Monte das Oliveiras. Vamos para lá. Nas minhas últimas instruções, Ele dando instruções, agora vai fazer o seguinte: daqui onde estamos, depois vocês vão para um lugar separado ali, em Jerusalém mesmo aqui, e vocês vão para um cenáculo, vocês vão para um local ali, lá, vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês não vão ser preciso mais de ninguém instruir vocês, porque o próprio Espírito vai instruir vocês. O próprio Deus, na fórmula especial do Espírito Santo, vai adentrar o coração de vocês, e de agora em diante, vocês vão discernir o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. A palavra vai vir à boca de vocês antes mesmo de vocês a proferirem. A palavra vai vir na boca de vocês.
Porque nos tempos antigos, as pessoas não tinham um grau de conhecimento. Nos tempos antigos, era de muito instrutor. Então sentavam-se às mesas, às rodas da cidade, ou na entrada da cidade. Às vezes tinha algum sábio, às vezes tinha algum entendido. Então as pessoas paravam, sentavam ao chão, e o entendido ficava de pé e falava com eles. E eles ficavam abismados de ver o que ele falava. Esse que foi na cruz, ele já veio nato, ele já veio pronto, ele não precisou de instrução nenhuma. E ele, instruindo os seus, ele disse: olha, a instrução que eu vos dou, a palavra que eu vos dou, ela vai permanecer dentro de vocês desde agora e para sempre. Sempre. Essa é a instrução. Então você veja que hoje, a partir do momento que a pessoa aceita Cristo Jesus, o Espírito Santo toma o seu coração, ele já passa imediatamente, o Espírito Santo já começa a falar com ele: epa, não é por aí. Epa, não é por aqui. Ah, é por lá. O Espírito Santo começa a falar. A pessoa fala: mas fulano, você viu como é que ele está falando agora? Você viu a maneira dele expressar, a sua dicção, a maneira de vestir, a maneira de comportar, a maneira de falar? Olha, ele fala como um dos deles. Foi o que alguém falou para Pedro: o senhor fala como um dos que acompanha ele. Então esse Espírito, irmãos, está aqui hoje, trazendo discernimento, conhecimento, graça, favor e sabedoria. Sabedoria. Então hoje, nós estamos aqui para trazer em memória tudo isso que Cristo Jesus fez por nós. Então aqui foram poucos minutos nós falando aqui, nós aqui ministrando, em alguns minutos, mas desses poucos minutos que nós falamos aqui hoje, eu tenho plena convicção e certeza no meu coração, que o seu coração está aí hoje cheio da graça, cheio do favor de Deus, cheio da misericórdia de Deus, e você vai sair daqui hoje com certeza no seu coração que Deus está falando com você. Que Deus está falando com você. A expiação do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi um ato substituto. Como eu disse para você, ele morreu no meu, no seu, no nosso lugar. Tem gente que diz o seguinte: eu não sabia. Ele fez porque quis. Estou nem aí. Tem gente que nem é só ousadia. Estou nem aí. Problema dele, não mandei ele fazer por mim. Deixava que eu fazia. Paulo chega a dizer: por mais que o homem coloca fogo em si mesmo, por mais que o homem dê tudo que tem, pega seus bens, dá tudo para o mundo, dá tudo para as pessoas, tenta fazer o bem, pensando no seu coração que vai alcançar a salvação, pensando que vai alcançar a salvação fazendo uma cesta básica, pensando que vai alcançar a salvação fazendo bem para as pessoas, pensando que vai fazer uma série de coisas que acha interessante e bom. Nada disso tem valor se a pessoa não tiver um compromisso sério e honesto com Jesus, se não aceitá-lo dentro do seu coração, não crer que ele morreu, que ele nasceu, que ele viveu, e que ele morreu, e que ele ressuscitou, e que hoje ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, e a igreja do Senhor aguardando a sua volta. Um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Então nós não podemos fazer descaso dele. Então eu não posso fazer descaso dele. Eu sei que ele me ama, e eu sei que ele te ama. Pastor Marco Aurélio, poucos dias atrás, ele nos deixou uma palavra aqui a respeito de todas as vezes que nós nos reunirmos à mesa. E hoje nós estamos aqui hoje à mesa, celebrando no primeiro domingo do mês de fevereiro do ano de 2025. Há poucos dias atrás ele deixou uma palavra dizendo o seguinte: ao participar da mesa do Senhor, eu tenho que levar em consideração o sacrifício de Jesus. Eu tenho que levar em consideração isso, o sacrifício dele, a sua morte na cruz. Eu também tenho que levar em consideração os seus mandamentos. Qual que é o mandamento de Jesus? Para os antigos eram 10. Mas para o Senhor Jesus disse: eu resumo ele em 2 para vocês.
ame a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu conhecimento, e ame o próximo como a você mesmo. Olha, então eu tenho que levar em consideração os mandamentos do Senhor. São 2, e a Bíblia diz que eles não são penosos, não é difícil de fazer. Outra coisa, ele dizia, eu tenho que levar em consideração a comunhão entre irmãos. Você está em comunhão com seu irmão? Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, comungando a mesma fé, comungando as dificuldades uns dos outros, comungando também as alegrias uns dos outros. Você diz, eu não vou na festa de fulano, ele não veio na minha? Por que eu vou dar moral para ele? Nem me convidou para a festa dele. Claro, quando a gente é convidado, a gente sente bem. Mas nem só festa, nós não vivemos só de festa. Tem gente que diz o seguinte, fulano não veio também no dia que eu estava passando um perrengue, uma doença danada, passei umas lutas aí, ninguém lembrou de mim, ninguém, nada. Em todas as circunstâncias, nós temos que manter a nossa comunhão, seja na alegria, na tristeza ou na dor. Em todos os momentos, caminharmos juntos, unissono, abraçados, tendo prazer e alegria em comungar a mesma fé e andar uns com os outros. Aí ele disse mais, eu tenho que levar em consideração o perdão de Deus para com a Janice. Eu tenho que levar em consideração o perdão de Deus para com ela, comigo não. É assim? É assim? Não. Eu tenho que levar em consideração o perdão de Deus para comigo mesmo. Para comigo mesmo. Eu tenho que levar em consideração isso. Porque se eu assentar à mesa com os irmãos aqui hoje, eu tenho que levar em consideração o perdão de Deus para comigo mesmo. E se Ele perdoou a mim, eu tenho que perdoar o meu semelhante. Quer ir para o céu? Quer estar com o Senhor? Ame a Deus sobre todas as coisas. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Quer ir para o céu, andar com o Senhor, porque os dias são difíceis, a hora passa rápido, os dias são pequenos, apesar que nesse dia está tão grande o dia, né? Começa às 5h30 da manhã, você que levanta de madrugada sabe. 5h30 da manhã está claro, e quase 7h30 da noite está claro ainda, né, Moelton? Moelton é daqueles que levantam de madrugada. Tem uns camaradas aqui que mandam mensagem para a gente 4h30 da manhã, rapaz. Vai levantar cedo assim do outro lado do Brasil. Mas eu também levanto cedo. Nunca deixei de madrugar. Aliás, eu fui um dos maiores madrugadores do Brasil. A não ser que o Willis Rezende tinha uma mania de falar que ele era bom na madrugada. Mas você não ganha de mim não, chefe. Se nós andar juntos, você ia ver o que era madrugador. O senhor nunca andou 3 horas da manhã, 2 horas, levantar, deitar 00:15, levantar 1h10 e bora, até o dia amanhecer, semana e semana, uma atrás da outra. Brincadeira, mas é assim. Então assim, irmãos, nós temos que aprender a perdoar uns aos outros. Então hoje nós estamos aqui numa ceia, num momento de celebração, e hoje eu quero tomar um pouquinho mais do seu tempo para você ir embora grilado, enfesado, arruinado, grilado comigo. O pastor com esse sermão duro de ouvir, e além disso ainda toma meu tempo aqui hoje. Você não está perdendo seu tempo não, você está ganhando tempo na vida de Deus. Porque hoje Ele está aqui, como já foi falado aqui hoje, para te curar, para te libertar, para te salvar.